Olá pessoal, eu sou Daniel, mestrando do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, sob orientação do professor Luiz Eduardo de Ângelo Sanches, e vou apresentar meu trabalho que é a avaliação dos fluidos de corte classificados pelo ponto de Lindenfrost durante o torneamento do aço SAI 52100. Bom, os fluidos de corte aquosos, como as emulsões, fluidos sintéticos e semissintéticos, eles são empregados amplamente com o objetivo de lubrificar e refrigerar as operações de usinagem, e ao comparar métodos diferentes de aplicação desses fluidos, é sabido que o método de alta pressão ele apresenta maior fluxo de calor do que o método convencional. Tem pesquisas que apontam, esses melhores resultados justamente pela presença do efeito Lindenfrost no método convencional. Esse efeito ele forma uma camada de vapor entre o líquido e a superfície quente, no caso da usinagem, fluido de corte e interface cavaco-ferramenta, mas estudos deste efeito na usinagem ainda são restritos. Existe um trabalho que estuda a influência do ponto de Lindenfrost de diferentes fluidos de corte em suas propriedades refrigerantes. E como resultado desse trabalho tem-se que quanto maior a temperatura ou o ponto de Lindenfrost, maior a capacidade de refrigeração desse fluido. Então é possível que fluidos de corte com maior ponto de Lindenfrost apresentem os melhores resultados de usinagem. Então, dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho é fazer um estudo experimental do efeito lubrifrigerante dos fluidos de corte, todos eles classificados pelo ponto de Lindenfrost no processo de torneamento cilíndrico externo do aço 52100, um aço amplamente utilizado para a fabricação de rolamentos, e é um aço que ele tem uma elevada temperabilidade. Lembrando que os fluidos de corte classificados pelo ponto de Lindenfrost são os mesmos tipos de fluidos de corte estudados no trabalho de Arena. São as emulsões, os fluidos sintéticos e semissintéticos, onde nesse trabalho é feita uma correlação dos resultados de usinagem com a temperatura de Lindenfrost e a capacidade de refrigeração de cada tipo de fluido. Bom, e para cumprir esse objetivo, os corpos de prova foram torneados em um torno convencional, onde a única variável foi o fluido de corte e concentração utilizado nesse experimento, que foram os mesmos fluidos de corte utilizados no experimento que é base, que é referência para essa pesquisa. Os fluidos de corte foram aplicados pelo método convencional e os resultados foram a temperatura de usinagem, que foi obtida através de um termopar inserido sob a ferramenta de corte. A temperatura foi obtida simultaneamente a cada passo de torneamento. Ao término de cada passo de torneamento, a progressão do desgaste de flanco da ferramenta de corte foi medido. E ao término de cada passe, a rugosidade da superfície do corpo de prova também foi medida. Ao término da usinagem de todos os corpos de prova, a análise da microestrutura das amostras foi feita e também a análise da microdureza dessas amostras foi feita. Sobre os resultados, iniciando pela temperatura de usinagem, onde é feita a correlação com a temperatura de Lindenfrost, temos as emulsões, fluidos sintéticos e fluidos semissintéticos. Bom, foi observado que a temperatura de usinagem entre diferentes fluidos de corte que têm a mesma temperatura de Lindenfrost apresentaram diferentes temperaturas de usinagem, provavelmente pelas diferentes condutividades térmicas desses fluidos. Também foi observado que emulsões e fluidos sintéticos eles não apresentaram uma exata correlação com a temperatura de usinagem. Isso só aconteceu com os fluidos semissintéticos, onde eles apresentaram uma correlação da capacidade de refrigeração, segundo a referência, temperatura de Lindenfrost e temperatura de usinagem. Sobre desgaste de flanco, fluidos também de temperatura de Lindenfrost iguais ou similares apresentaram diferentes valores de desgaste, provavelmente por diferentes propriedades de lubrificantes. Foi observado aqui para as emulsões e os fluidos sintéticos que menor concentração de fluido aumenta
a temperatura de Lindenfrost também aumenta o desgaste de flanco. E, de maneira geral, para um determinado tipo de fluido, analisando individualmente, quanto maior a temperatura desse fluido, maior o desgaste, que leva a acreditar que fluidos com boas propriedades térmicas nem sempre vão promover um menor desgaste da ferramenta de corte. Com relação à rugosidade, não foi observado relação da rugosidade e a temperatura de usinagem. Sobre a temperatura de Lindenfrost, é possível uma relação da temperatura de Lindenfrost com a rugosidade apenas para os fluidos sintéticos. E, no geral, esses fatores são irrelevantes para o resultado da rugosidade final, que ela é mais relacionada com o desgaste da ferramenta de corte. Da análise microestrutural, todas as amostras foram comparadas com uma amostra padrão. Não foi observada qualquer alteração microestrutural em todas as amostras. Todas as amostras apresentaram uma mesma matriz ferrítica com partículas de cementita de diâmetro similar ao material padrão, sendo necessário fazer mesmo a análise da microdureza para comprovar uma eventual alteração da microdureza. E para finalizar, a análise da microdureza, onde observa-se maiores valores de microdureza para maiores temperaturas de Lindenfrost em fluidos sintéticos, menores valores de microdureza para maiores temperaturas de Lindenfrost no caso das emulsões e fluidos semissintéticos. A diferença de microdureza ela é pequena entre esses resultados e também quando for comparado com as amostras comparativas, material padrão. Esses valores aí são irrelevantes quando convertidos para uma dureza Rockwell, né? O que indica a ausência de substanciais alterações metalúrgicas, ou seja, para essas condições de usinagem, todos os fluidos foram capazes de remover o calor da interface, evitaram alterações microestruturais independente da temperatura de Lindenfrost desses fluidos de corte. Bom, e para finalizar algumas conclusões desse trabalho, começando pela temperatura de usinagem, que para fluidos semissintéticos, quanto maior o ponto de Lindenfrost, menor a temperatura de usinagem. Para emulsões e fluidos sintéticos, quanto maior o ponto de Lindenfrost, maior a temperatura de usinagem. Não há relação entre ponto de Lindenfrost e temperatura de usinagem quando foram comparados diferentes fluidos de corte, provavelmente pela diferença de condutividade térmica desses fluidos. Quanto ao desgaste de flanco, os fluidos de corte com boas propriedades térmicas nem sempre promoveram um menor desgaste da ferramenta de corte. Por outro lado, fluidos com boas propriedades lubrificantes têm influência positiva na redução do desgaste, como foi o caso das emulsões. E também foi observado que quanto maior a temperatura de Lindenfrost, maior o desgaste da ferramenta de corte quando fluidos de mesmo tipo são comparados. Quanto à rugosidade, a temperatura de Lindenfrost dos diferentes fluidos não exerce influência no acabamento superficial para as condições de usinagem estudadas. E finalizando sobre as alterações microestruturais, para as condições de usinagem, todos os fluidos são eficientes na remoção de calor da interface, visto que não obteve nenhuma alteração microestrutural. Mostra que esses fluidos evitam as significativas alterações microestruturais que podem comprometer a qualidade do produto, independente do valor da temperatura de Lindenfrost do fluido utilizado. Estas são as nossas referências. Bom, esse trabalho foi sob a avaliação dos fluidos de corte classificados pelo ponto de Lindenfrost durante o torneamento do aço Sais 52-100 e muito obrigado por assistir essa apresentação.